meus amados irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live sobre o Credo Apostólico. E hoje eu irei expor por breves minutos o 11º artigo do Credo Apostólico. Creio na ressurreição da carne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São John Henry Newman, padroeiro deste apostolado, rogai por nós. Meus amados irmãos, esse artigo do Credo, ele é um artigo muito importante. Eu diria que talvez ele é um dos mais fortes naquilo que ele tem a revelar. E para que vocês possam entender por que eu estou dizendo que ele é uma declaração forte, eu irei ler o trecho que se encontra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 12 a 14 e o verso 20. Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Eu gostaria de repetir a seguinte frase: e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. Então, meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, e tudo que vocês viram anteriormente é vão. É vão, o apóstolo Paulo aqui está dizendo. E por que isso seria vão? A gente hoje vai falar o que é a ressurreição dos mortos, né? E o que ela difere de muitas outras crenças religiosas. A ressurreição dos mortos implica a seguinte realidade: o corpo, depois que morre, a alma vai para Deus, ela passa por um juízo particular, né? Ela vai para Deus diretamente, ela vai para o purgatório ou para o inferno, mas isso é só um primeiro estágio. No fim dos tempos, haveremos de ter os nossos corpos ressuscitados e a nossa alma terá um corpo glorificado. Essa é a ressurreição. Lembrando que o primeiro ressuscitado é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo experimentou a morte. Ele desceu aos abismos, desceu aos infernos, né? Desceu ao Hades para pregar aos espíritos em prisão, para resgatar todos aqueles, como fala lá em Pedro, todos aqueles espíritos rebeldes do tempo de Noé. Ele foi evangelizar aquelas almas. Então ele experimentou a descida ao Hades,
ao Sheol. E é interessante nós notarmos que, se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que a noção da vida após a morte, ela é algo que vai se revelando muito progressivamente. O Pentateuco, ele não dá uma revelação sobre o que acontece conosco depois da morte. Depois do pecado, Deus fala que nós morreremos, né? A morte aparece como uma realidade de punição pelo pecado original, mas em nenhum momento nós vemos o que acontecerá depois da morte. As bênçãos de Deus são bênçãos que se referem a realidades materiais, e a condição do homem após essa vida é sempre referida com muito mistério, até de modo muito poético, né? Quem poderá, Senhor, vos louvar na habitação dos mortos, né? Diz o salmista. Senhor, não façais que eu desça a habitação dos mortos, porque lá já não haveria mais louvor a ti. Na habitação dos mortos cessa-se tudo, o trabalho, né? São versículos que aqui eu não vou me lembrar de todos, a localização de todos, mas que são versículos que retratam como essa habitação dos mortos, né, que é chamada de Sheol no hebraico, ela é muito envolta em mistério, né? Em algumas passagens bíblicas você pode ser levado a crer que realmente é quase um nada. Em outras parece ser uma habitação de trevas, né? Onde até mesmo a alma do justo ela experimenta a treva. E era um tema de grande angústia também para o judeu, né, para o hebreu. Não era algo facilmente assimilável como é para nós hoje depois de Cristo. Mas ao longo do progresso da revelação, a gente vai vendo que a noção de vida após morte ela vai se complexificando, né? E já em Macabeus, a gente já vê a crença na ressurreição da carne. Ela aparece ali pela primeira vez, né, como sendo algo que irá acontecer com todos, né, no último dia. Inclusive, quando Jesus vai para visitar Marta e Maria, ele pergunta, né, agora me foge qual das duas foram, mas ele pergunta: crês que teu irmão ressuscitará dentre os mortos? E ela fala: sim, Senhor, eu creio na ressurreição, né, do último dia. Então o judeu ele cria, sobretudo os fariseus, né? Os saduceus não criam na ressurreição, mas os fariseus e alguns judeus criam na ressurreição dos mortos. E quando Cristo ele desce ao abismo, como foi exposto, e abre, né, o céu para os justos, ele faz com que a visão de Deus se torne possível para esses homens. Porém, eles ainda não têm os seus corpos glorificados, né? Lembrando que só Cristo e Nossa Senhora possuem essa realidade já corporal no reino dos céus. E a ressurreição, ela difere de muitas crenças porque ela dá um basta definitivo na morte, que é uma realidade que assombra a todos nós, e ela dá uma resolução vitoriosa. Se a gente for pegar a religião hindu, por exemplo, né, que fala dos sucessivos ciclos de reencarnação, né, para a libertação da alma, a evolução espiritual, a gente vê que é
um ciclo de morte e renascimento que, na verdade, o objetivo do hindu é se livrar, é atingir, né, essa purificação completa. E quando Cristo ele assume a natureza humana, ele carrega sobre si os nossos pecados e ele experimenta a morte e a vence, ele cria uma nova realidade. Uma realidade, inclusive, que nós vivemos sacramentalmente. Todos nós que fomos batizados, somos batizados na morte de Cristo, né? Aqui é importante até que eu cite essa passagem de Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses. No batismo fostes sepultados com ele. Com ele também fostes ressuscitados pela fé na força de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Então, sacramentalmente, nós participamos dessa morte de Cristo, que em nós acontece a cada dia quando mortificamos a nossa carne, quando vamos matando esse homem carnal, esse Adão que habita em nós, e vamos deixando nascer pelo Espírito Santo a vida desse novo Adão, a vida de Cristo. Então já aqui podemos viver uma experiência de ressurreição, que só terá sua plenitude no último dia, quando de fato, né, após passarmos pela morte, iremos ter de volta um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo de Cristo, né? E como até o irmão Felipe ele estava explicando, acredito que antes de ontem, é um corpo que ele não está limitado às leis da natureza. Quando a gente olha as aparições do Cristo ressuscitado, a gente vê que ele podia atravessar as paredes, que ele tomava formas desconhecidas dos apóstolos, não é isso? Quando a gente lê alguns relatos de aparições marianas, a gente vê que Nossa Senhora ela aparece com traços étnicos de determinados povos. Então parece que esse corpo ressuscitado ele também carrega em si alguns dons, né? Alguns poderes que fazem com que ele transcendam as leis que regem a matéria tal qual nós a conhecemos. Então, a ressurreição é um grito de vitória completo sobre a morte, porque nós não vamos viver apenas como espectros, como espíritos puros no mundo ideal, como até falava Platão. Não. Na verdade, toda a criação ela é redimida na cruz e na ressurreição. Existe um elemento cósmico na criação, porque existe um elemento cósmico na queda. A natureza, ela geme, ela espera a restauração, os novos céus e nova terra. Então a ressurreição, ela inaugura uma nova criação. Criação esta em que o corpo faz parte. Lembremos que no cristianismo o corpo ele não é amaldiçoado, ele não é uma criação de um demiurgo, ele não é uma degradação de matéria espiritual, né, como falavam algumas seitas gnósticas, não. Ele é criação de Deus e Deus viu que era bom. Tanto é que o próprio Cristo quis assumir
a sua forma humana e quis nos salvar da carne. Então é por isso que cremos na ressurreição da carne. A carne experimentará a redenção gloriosa, os nossos corpos incorruptíveis. Então, meus amados irmãos, como eu falei, seria uma breve reflexão. Isso cai por terra todo tipo de crença em reencarnação, que inclusive durante muito tempo, muitos católicos eles achavam que podia se reconciliar reencarnação com ressurreição, e aquele sincretismo que muitas vezes a gente ainda vê, católicos que não se firmam nem para a direita nem para a esquerda, mas que vivem de uma fé fermentada, com doutrinas estranhas. E a palavra de Deus é muito clara. O homem ele morre apenas uma vez, mas aqueles que morrem em Cristo não experimentarão a morte eterna. Aliás, já passaram da morte para a vida. Porque enquanto nós não estamos em Cristo, nós apenas existimos. Sobre nós está a ira de Deus pelo pecado. Mas todos aqueles que são batizados em Cristo, nova criatura se torna. Para encerrar, irei ler para vocês um resumo deste artigo que sintetiza a nossa fé. Caro salutes et cardo, a carne é o eixo da salvação. Cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. Pela morte, a alma é separada do corpo, mas, na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, unindo novamente a nossa alma, assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre. Todos nós ressuscitaremos no último dia. Que eu e você, meus irmãos, possamos viver esta realidade de fé, lembrando que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ele é morada de Deus. Que possamos meditar e que possamos viver a cada dia essa nova vida em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, quero te agradecer por esta live, por nesses breves minutos poder compartilhar com os irmãos de tão sublime realidade. A ressurreição da carne, a redenção gloriosa de toda a criação em teu Filho. Senhor, que cada um aqui possa sair bem formado e certo daquilo que crê. Abençoa os próximos que virão e que o nosso coração esteja sempre aberto para o entendimento de vossa santa doutrina. Assim te pedimos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite a todos e obrigado por sua participação.